Temos aqui mais um vídeo da série de estudos sobre repetições usando o comando for e o comando while. Então, primeiramente, vamos analisar que problema a gente pretende resolver e depois partir para a solução. O problema é simples. Eu quero mostrar todos os números entre 1 e 1000 que forem ao mesmo tempo múltiplos de 17 e de 19. Eu já resolvi esse problema, ele deve dar essas três respostas aí, o 323, o 646 e o 969. Então, o problema deve dar esses números aí como resposta, né? São os múltiplos de 17 e também ao mesmo tempo de 19, que estão entre 1 e 1000. Bom, eu fiz um diagrama de bloco aqui para esse problema, como a gente pode analisar agora. Eu vou resolver usando o while, era um problema que dava para resolver também usando o for. Eu inicializei uma variável k com 1 e pergunto se ela é menor que 1000. Talvez eu pudesse perguntar se ela é menor ou igual. Nesse caso não iria fazer tanta diferença, porque o 1000 não é múltiplo nem de 17 nem de 19. Bom, na hora da codificação, talvez eu até troque isso por 1000, a gente vai ver que não faz diferença. Ele sendo, o k sendo menor que 1000, aí eu faço uma pergunta se ele é múltiplo de 17 e 19. Se ele for, eu mostro. Se ele não for, eu não mostro, mas de qualquer forma, eu tenho que incrementar o valor do k em 1 e subir aqui. Então, esse símbolo aqui, embora apareça símbolo de uma pergunta, na verdade é uma repetição com while, porque tem um retorno para ele. Então, dá para perceber que o programa fica girando aqui. Já esse daqui é uma pergunta simples, é um if mesmo, porque eu pergunto, eu faço uma coisa, eu faço outra, e não tem um retorno para ele, a não ser que eu venha lá de cima na repetição que eu vou fazer com while. Quando eu fiz de 1 até 1000, então o programa encerra. Eu vou primeiro apresentar uma codificação disso daqui usando o while, depois nós vamos discutir um pouquinho mais sobre esse problema. Bem, então está aí a codificação do problema. Já está pronto para a gente ganhar tempo nesse vídeo aqui. Então eu coloquei aqui em telinha 4 e 6, coloquei o enunciado, mostrar todos os números entre 1 e 1000 que forem ao mesmo tempo múltiplos de 17 e 19. Então, essa instrução aqui, k começa com 1, está aqui, int k igual a 1. Esse não é um if comum, é um while. Se enquanto o k for menor ou igual, aqui está sem o igual, a gente vai ver que se eu tirar o igual, neste caso não ia fazer diferença. Se o k for menor ou igual a 1000, aí eu faço uma pergunta aqui. Isso é um if mesmo, porque não é um while, não tem retorno para ele. Como é que eu pergunto se um número é múltiplo do outro? Eu analiso o resto, vou até dar um espaço aqui para ficar mais claro. Eu analiso o resto, porcentagem é resto. Resto da divisão de k por 17, se for igual a zero. Igual na pergunta é igual a igual. Então aqui se o resto da divisão de um número por 17 for igual a zero, é porque esse número é divisível por 17. E essa pergunta é dupla. E também eu quero ver se o resto da divisão desse mesmo número por 19 tem resto zero. Então aqui é uma forma de perguntar se o número é múltiplo de 17 e também se ele é múltiplo de 19. Se for, eu mostro esse número aqui. Ó. Mostrei de linha, mudei de linha, mostrei o número inteiro que é o k. Independente de eu ter mostrado ou não, antes de retornar, o retorno lá para o while é feito aqui na linha 16, com esse fecha-chave. É essa linha que indico aqui no diagrama. Antes de retornar, eu tenho que aumentar o k em uma unidade. E assim a gente vai rodar, ele fica aqui. Essa solução deve mostrar os valores que a gente queria. Então vamos compilar e executar. Então está aí os números que eu pensei mesmo que já ia mostrar. 323, 646 e 969. Então o programa está certo, está funcionando. Bom, mas agora eu queria fazer uma pequena alteração. Ao invés de querer todos os números, digamos que eu queira mostrar o
primeiro número que está entre 1 e 1000 que for ao mesmo tempo múltiplo de 17 e múltiplo de 17 e de 19. Então, ao invés de ver 3 números, eu só quero ver o primeiro. Bom, como é que a gente faz aqui para solucionar? Vamos analisar primeiro aqui pelo diagrama de blocos. No diagrama de blocos, a gente tem aqui a característica de uma repetição controlada pelo while. E você vê aqui que esta pergunta ela está dentro desse conjunto de instruções. Essa segunda pergunta, né, se o k é múltiplo de 17 e 19, quer ter a resposta seja sim ou não, ela está aqui no conjunto de instruções que fazem parte da repetição. Na verdade, o que eu queria é o seguinte: no momento que eu encontrar um múltiplo de 17 e 19 e mostrar, eu queria encerrar o programa. Eu queria que ele não entrasse aqui para dar continuidade dentro da repetição. Uma vez que eu já mostrei, eu não preciso ir até o fim do processamento. Eu já mostrei e podia acabar. Então, na verdade, aqui seria interessante se eu tivesse este diagrama de bloco. Quando eu mostrei, eu já queria encerrar o programa. Então, eu não queria deixar que o programa voltasse aqui dentro desse while. Eu queria, numa certa condição, sair fora do while. Isso é possível através de um comando que a gente não viu ainda e vai ver pela primeira vez. É o comando break. O break faz o seguinte: se ele fizer o break, ele vai para a primeira instrução depois do bloco. Ou seja, a hora que ele encontrar um break, ele vai para aquilo que tiver depois do bloco onde o break está codificado. O break está dentro aqui de um while. Então, ele verifica qual que é o while, ele está dentro de qual while, né? E aí ele vai para a primeira instrução, que é esse return 0. Então, nesse caso aqui, olha, vendo pelo diagrama, se ele mostrou, se ele encontrou um número, ele mostra e cai fora. Aqui na codificação, se ele mostrou, ele cai fora do while com o break. Aqui está encerrando o programa, mas podia continuar com alguma outra coisa, tá? Então, com esse comando aqui, a gente consegue fazer uma execução, um while ser interrompido antes do tempo. Eu me preparei para ir até 1000, mas acabei parando antes, né? Então vamos compilar e executar. Ele deve parar só no primeiro, exatamente como eu previa. Ele deu 323 e parou. Então o break ele pode ser usado em conjunto com o while, mas também ele funciona no for. Por exemplo, esse mesmo programa, se eu quisesse resolver usando for, seria assim, olha, for, aqui eu vou trocar o while por um for, vamos colocar aqui for, aqui eu iria colocar completo for, o k começa com 1, ponto e vírgula, k menor ou igual a 1000, ponto e vírgula, k mais mais, e eu tiro esse k mais mais daqui, né? Nesse caso, como eu, nos dois exemplos, eu me preparo para ver exatamente 1000, então o for é bom para isso, eu sei quantas vezes vai repetir, e o while também, eu me preparei para ver 1000, só que nos dois casos, antes de 1000 eu posso querer interromper. Então se eu compilar e executar, deve dar certo também. Vamos ver? Aqui deu o mesmo resultado. Então o break funciona tanto para o for como para o while. Ele tem mais um comando aí que ele pode ser associado também a um outro comando que a gente ainda não viu, é o select case, mas o break nesse caso coloquei tanto para o for como para o while e ele faz a mesma coisa. Ele cai fora do bloco para o qual ele foi definido, então ele vem para a primeira instrução depois do bloco, no caso é return. Lógico que agora essa codificação não está mais de acordo com esse diagrama, né? Talvez para usar essa codificação o diagrama teria que ser outro. Mas o que importa mesmo é a codificação. O diagrama é só um auxiliar na hora de você estruturar a tua lógica antes de você escrever o programa. Bom,
Esse vídeo aqui encerra a parte mais teórica de tudo que a gente precisava aprender a respeito do for e do while. Você vai encontrar via YouTube, dentro desse mesmo canal, uma série de exercícios de repetição. Então o título lá está como repetição, exercícios. Essa série é composta por 3 exercícios resolvidos e comentados. E também você vai encontrar 5 vídeos a respeito de uma prova que foi executada pelos alunos da FAENG, foi a prova do 2º bimestre de 2015, na matéria Introdução à Informática. Foram dados 5 exercícios para os alunos, envolvendo essa matéria de for e de while. Você encontra também essa prova resolvida lá. Então é sempre legal para você poder dar uma olhadinha e ver várias soluções. Então, fora tudo isso que a gente viu até agora, você vai encontrar 3 exercícios resolvidos, que foi uma proposta de uma atividade, um trabalho que os alunos fizeram, e mais a prova referente ao material. Tudo resolvido, tudo comentado, para você ficar realmente um craque aí na utilização do while e do for. Ok? Boa sorte nos seus estudos.